Milionário surpreende orfanato com doação, revelação incrível. Encontra a filha perdida há 6 anos. Lucas, um homem milionário de 38 anos, entrou no orfanato São José em meio a uma brisa de esperança e solidão. Ele estava cansado do seu mundo corporativo em São Paulo, onde o dinheiro falava mais alto do que os sentimentos. O cheiro de pão fresco e o som de risadas infantis faziam seu coração acelerar. Cada passo que dava pelo pátio onde as crianças corriam alegres o lembrava da sua falecida filha. A dor da perda ainda era intensa, como uma ferida aberta que nunca cicatrizava. Ele sempre pensou que o sucesso era tudo, mas agora sentia um vazio que nada poderia preencher. Ao se deparar com Clara, uma garotinha de apenas 6 anos, Lucas sentiu um aperto no peito. A menina, com seu olhar triste e inocente, falava de seus sonhos como se fossem preciosidades. Era ali que ele notou a semelhança no jeito de sorrir, que lhe fez desviar o olhar por um momento. Clara contava sobre sua rotina, seus amigos e como sonhava com uma família. Lucas não conseguia segurar as lágrimas. A cena o transportava para o passado, para a alegria que sentiu durante os anos que teve com sua filha. Ele se envolveu mais nas atividades do orfanato, encontrou um desenho feito por Clara. Era uma representação de uma família unida, com risos e sorrisos. A mesma imagem que Lucas sonhou para sua própria vida. Ao olhar mais atentamente, ele percebeu que os traços daquela menininha eram como uma cópia dos seus e da sua esposa. Com o coração acelerado, a pergunta ecoava em sua mente. Seria realmente possível que aquela criança fosse sua filha perdida? Um frio na barriga tomou conta dele, como se a vida inteira estivesse mudando em um instante. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Lucas lutava entre sua antiga vida e as novas emoções avassaladoras. Seus amigos o pressionavam a se concentrar nos negócios, mas a realidade viva do orfanato e das crianças o chamava para algo maior. As risadas, a inocência e os sonhos que partilhavam tocavam sua alma de uma maneira que nenhuma reunião de negócios jamais poderia. Havia uma batalha intensa dentro dele. A chance de descobrir algo tão profundo sobre sua filha poderia ser tudo o que ele esperou. Enquanto observava as crianças dormindo, uma tranquilidade inesperada preenchia seu coração. Mas ele sabia que estava em uma encruzilhada. Revelar sua identidade para Clara poderia não só tocá-la, mas também quebrar seu próprio coração, caso ela não o aceitasse. O pensamento era insuportável. A esperança e a dor se entrelaçavam em sua vida. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sentia como se estivesse prestes a descobrir um segredo que mudaria tudo. E, enquanto a noite caía, uma conversa inesperada com a diretora do orfanato poderia abrir as portas que Lucas sempre desejou. O que será que ela tinha a dizer? As respostas estavam mais perto do que ele podia imaginar. No dia seguinte, Lucas acordou antes do sol. O orfanato ainda dormia, e ele aproveitou a calmaria para organizar seus pensamentos. A conversa com a diretora, Dona Lúcia, o deixava ansioso. O que ela saberia sobre Clara? O que poderia revelar que, talvez, mudasse tudo? Com a mente confusa, ele decidiu visitar o pátio antes do café da manhã. Enquanto admirava as flores coloridas, sentiu uma brisa suave, que parecia trazer consigo a risada de sua filha, ecoando através dos anos. Mas agora algo novo pulsava dentro dele, uma vontade de se conectar, de não apenas estar presente, mas de ser um pai novamente. Quando o café da manhã chegou, Lucas viu Clara sentada em uma mesa, sozinha, desenhando. Ao seu redor, as outras crianças falavam no alto, mas Clara estava em seu mundo. Ele se aproximou e perguntou o que ela estava fazendo. Clara olhou para ele surpresa e sorriu timidamente. "É uma família", disse ela, apontando para o papel. "Papai, mamãe e eu." O coração de Lucas disparou. Aquela simples frase continha tanto potencial e dor. Ele queria abraçar a menina, mas hesitou.
A revelação de que ela poderia ser sua filha o deixava em um turbilhão de emoções. O que diria se descobrisse que, de fato, eram parte da mesma história? Dona Lúcia apareceu, interrompendo seus pensamentos. "Bom dia, Lucas. Você se lembrou da nossa conversa, não é?" Perguntou com um sorriso gentil. "Claro, estou pronto", respondeu. Eles se retiraram para sua sala e Lucas sentiu o peso de suas palavras pesando na sala pequena e aconchegante. Dona Lúcia cruzou as mãos sobre a mesa e olhou diretamente para ele. "Sabemos que você tem se envolvido muito com as crianças, e isso é maravilhoso. Mas há algo que eu preciso te contar sobre a Clara", começou ela. Os batimentos cardíacos de Lucas aumentaram e suas mãos se tornaram frias. Cada palavra de Dona Lúcia era um fio que poderia desatar um nó em seu peito. Clara chegou aqui há aproximadamente 6 anos. Ninguém sabe muito sobre sua vida antes do orfanato, exceto que ela foi encontrada sozinha. Lucas sentiu um nó na garganta. Lembranças de sua própria filha o levaram a um caminho escuro, e o desejo de se conectar com Clara crescia em força. Ele precisava saber mais. Mas ela pode ter alguém? Pode não ser apenas uma órfã? Lucas murmurou, a esperança misturada com medo. "É isso que eu não sei. Você já teve ideia de que poderia haver uma conexão entre vocês?" disse Dona Lúcia, seus olhos buscando os de Lucas. Ele hesitou, a história da sua vida inundando sua mente. "Na verdade, eu a vejo como alguém importante. Posso verificar os registros de adoção, um teste de DNA, qualquer coisa que possa provar." "Lucas, essas opções levam tempo e podem machucar a criança se não forem bem pensadas. Você está disposto a correr esse risco?" questionou ela. A mente de Lucas girava. Ele podia escolher manter distância, proteger seu coração e o dela, ou arriscar tudo em busca da verdade. Agora, envolto pela preocupação e pela esperança, ele sentiu que essa jornada precisava começar. "Sim, eu quero saber. Espero que ela sinta o mesmo", ele respondeu. A resposta estava saindo, mesmo que ele ainda estivesse a meio caminho de entender suas próprias emoções. Enquanto se dirigiam para a sala de recreação, Clara sorriu ao vê-lo. Lucas, agora mais decidido, percebeu que ia lutar para saber se Clara realmente era sua filha. Mas enquanto a alegria se misturava à ansiedade, um pensamento o atravessou. Será que Clara poderia ver em Lucas o que ele via nela? O peso do amor que poderia desabrochar o faria mais feliz ou o deixaria ainda mais angustiado? Essa resposta poderia ser a chave de toda a transformação que tanto desejava. O que aconteceria quando a verdade finalmente viesse à tona? Lucas caminhou em direção a Clara, seu coração misturando esperança e temor. Ao vê-la sorrir, os pensamentos sobre a conversa com Dona Lúcia pareciam distantes, mas novamente o presente era invadido pela possibilidade de um futuro que se desenrolava diante de seus olhos. A menina olhou para ele, enquanto brincava com seus lápis de cor, inocente e alheia ao turbilhão emocional que ele enfrentava. "Quer desenhar comigo, papai?" Clara perguntou, inclinando a cabeça, convidando-o a entrar em seu mundo protegido. A palavra papai ressoou fortemente em Lucas, como um eco profundo que refletia o vazio que ele sentia ao longo dos últimos anos. Ele se sentou ao seu lado, curioso, ansioso para mergulhar na simplicidade da cena. Havia algo ali, uma magia inexplicável na maneira como ela estava imersa naquele pequeno universo de cores e formas. "Claro, o que você está desenhando agora?" disse ele. "Uma casa, e tem um quintal grande com muitas flores. Você vai gostar", Clara respondeu, seus olhos brilhando. "Adoraria", Lucas exclamou, tentando esconder o aperto no peito. Era incrível como uma simples conversa poderia ser tão doce e amarga ao mesmo tempo. Ele estava tão perto, mas ainda havia um abismo de incertezas entre eles. Enquanto desenhavam, os outros meninos começaram a se aproximar, atraídos pela energia que Clara irradiava. Riachos de risadas e gritos de alegria tomaram a sala de recreação, e Lucas sentiu como se estivesse assistindo a uma performance que misturava alegria e melancolia. A felicidade daquelas crianças servia como um lembrete constante de tudo o que ele havia perdido e de tudo que poderia reconstruir. Depois de um tempo, Dona Lúcia entrou na sala, buscando olhares e interagindo com as crianças. Quando seus olhos encontraram os de Lucas, um sorriso compreensivo se formou em seu rosto. Ela se aproximou, baixando-se para o lado dele enquanto Clara continuava desenhando. "Como estão se saindo?"
perguntou Dona Lúcia, seu tom calmo revelando sabedoria acumulada ao longo dos anos. Estamos nos conhecendo melhor. Clara tem uma imaginação incrível. Lucas respondeu, a voz tremendo um pouco. Ela adora desenhar. Uma artista em formação, sem dúvida, disse Dona Lúcia, observando o esforço concentrado da menina. Você está disposto a continuar essa jornada? A pergunta fez o coração de Lucas acelerar. Ele pensou em todas as barreiras que ainda havia que enfrentar e em quão vulnerável estava se permitindo ser. Mas a imagem de Clara traçando sua própria história em um pedaço de papel o aquecia por dentro, e a ideia de se afastar agora parecia um erro. Sim, eu quero saber tudo sobre ela, afirmou com firmeza. Naquele momento, um grupo de crianças passou correndo, rindo e brincando, e uma delas esbarrou em Clara, derrubando seus lápis. O caos de risos e as cores espalhadas no chão formaram uma cena vibrante. Clara olhou para Lucas um pouco preocupada. Não se preocupe, querida, vamos ajudar a recolher, Lucas disse, agachando-se junto dela. Enquanto juntos pegavam os lápis, Lucas notou algo. Entre os lápis de cor havia um pequeno papel dobrado. Intrigado, ele puxou o papel e, ao abri-lo, seus olhos se arregalaram. Era um desenho simples, mas a imagem fez seu coração disparar. Uma menina com cabelos cacheados, a ponta do lápis com um traço marcante que se assemelhava a... Clara? A expressão no desenho era de alegria e esperança, e a mensagem escrita embaixo fez sua respiração falhar. Vou te encontrar, papai. A verdade que ele tanto buscava parecia se aproximar como um relâmpago. O que era aquela mensagem? A conexão deles era mais forte do que ele imaginava? E se isso realmente fosse um sinal de que, de alguma forma, Clara sabia mais do que estava disposta a revelar? Ele olhou para Clara e um turbilhão de perguntas se formou. Agora, mais do que nunca, ele precisava descobrir a verdade. O que isso significava para ambos? Com a determinação crescendo, Lucas percebeu que as nuvens de incerteza estavam finalmente começando a se dissipar. O sol começava a brilhar, e com ele, a esperança de um novo capítulo em suas vidas. Mas qual seria o próximo passo? O que mais poderia ser revelado sobre o passado de Clara? Lucas não conseguia tirar os olhos daquele desenho. A imagem da menina sorrindo, cheia de vida, parecia falar com ele. O papai, escrito com uma caligrafia infantil, o atingiu como um soco no estômago. Era como se Clara estivesse tentando abrir uma porta que ele não sabia que estava fechada. Afinal, por que esse desenho estava entre os lápis? O que isso significava para eles? Clara, você fez isso? Ele perguntou, a voz leve, como se quisesse evitar quebrar o encanto do momento. A menina levantou a cabeça, olhou para ele com a mesma inocência de antes, mas agora havia um lampejo de compreensão em seus olhos. Sim, papai, fiz para você. Ela sorriu, mas Lucas notou uma pequena sombra de dúvida que cruzou seu rosto. Como se ela estivesse escondendo algo? É lindo. A menina parece muito feliz aqui, Lucas comentou, buscando qualquer sinal de que ela entendia o que estava acontecendo. Ela é feliz e tem um papai que ama ela, respondeu Clara, com um brilho no olhar. As palavras saíram de seus lábios como uma canção, mas havia um peso nas entrelinhas que ele não podia ignorar. Ele engoliu em seco, sentindo o máximo de emoção e confusão. Tentou entrar na mente pura de Clara, mas era como se os pensamentos dela estivessem encobertos por uma névoa. Você se lembrou de mim, não é? Ele perguntou, o coração acelerando. Ele não sabia como ela poderia saber as verdades de que ele mesmo não estava ciente. O que mais você sabe sobre nós? Clara balançou a cabeça, claramente hesitante. Eu desenho o que eu sinto, respondeu ela, com a sinceridade que só uma criança pode ter. Nesse instante, Lucas se sentiu dividido entre a necessidade de saber e a vontade de proteger aquela inocência. Dona Lúcia se aproximou novamente, percebendo a tensão no ar. Estão bem por aqui? Ela afastou o olhar curioso das crianças ao redor e focou em Lucas. Encontramos isso. Lucas estendeu o desenho em sua direção, seu olhar buscando apoio. Dona Lúcia pegou o papel e ficou em silêncio por um momento. Ao analisá-lo, suas sobrancelhas se levantaram levemente. É surpreendente, não é? Clara tem um jeito especial de se expressar.
Ela sempre soube que você era parte da vida dela, de alguma forma. Mas como? Ela tem apenas 5 anos. Sua voz sofrega ao falar. Como ela pode entender tudo isso? Às vezes, o amor é mais forte do que nós imaginamos. Dona Lúcia disse como um mantra, e Lucas percebeu que era verdade. Ele sentia esse amor pulsando fortemente, mesmo nas horas em que parecia irreparável. Contudo, a angústia de não saber tudo ainda o consumia. Ouvindo aquelas palavras, algo dentro dele começou a acender, uma chama de coragem. Ele se voltaria para ela. Clara, você pode me dizer mais sobre a menina do desenho? Quem é ela de verdade? Os olhos de Clara brilharam, como se estivesse prestes a contar um segredo importante. Ela sou eu, e você sempre esteve lá, papai, mesmo quando eu não sabia. Ela disse, com certeza, algum entendimento a guiando. Cada palavra dela era um passo que o levava para mais perto da verdade, mas a incerteza ainda pairava. Afinal, como ele poderia entender o passado e ao mesmo tempo construir um futuro ao lado dela? Enquanto tentava organizar seus pensamentos, uma criança próxima gritou, interrompendo o clima denso. Algo ali não parecia certo. Por que Clara havia desenhado essa mensagem? E que tipo de passado ligada a ele aguardava por esclarecimentos? Ele tinha que descobrir. Aquela conexão não poderia terminar em um simples desenho. Ele precisava saber a verdade. A esperança brotava, mas com ela uma sensação de urgência. Não era apenas sobre o que ela sabia, era sobre o que viria a seguir. Com Clara ao seu lado, ele estava pronto para encarar qualquer revelação, por mais dolorosa que fosse. Vamos encontrar a verdade, Clara, ele disse com a firmeza que não sentia por dentro, mas que precisava aparentar. Ela sorriu, os olhos brilhando. Mas, enquanto isso, uma sombra pairava na porta da sala, e Lucas notou. A figura de alguém conhecido que poderia alterar tudo. Ele segurou a respiração, reconhecendo que a verdade que tanto desejava poderia vir acompanhada de consequências que ele não esperava. Quem estava ali? E que segredos essa pessoa carregava consigo? A figura à porta era conhecida, mas ao mesmo tempo estranha. Mário, um velho amigo de Lucas, apareceu com um olhar grave. O local, que há pouco estava cheio de calor e risadas infantis, agora parecia pequeno diante da tensão que se formou entre eles. Lucas, Mário começou, mas sua voz falhou, como se as palavras tivessem ficado presas na garganta. Ele parecia hesitante, nervoso, como se carregasse um peso que não sabia como dividir. Clara, inocente e despreocupada, não percebeu a mudança no clima. Ela se virou para Lucas, segurando seu desenho com ambas as mãos, como se fosse um amuleto. Quem é ele, papai? Sua voz ainda mantinha a pureza infantil, mas Lucas sentiu que a situação exigia mais do que uma simples resposta. É um amigo, Clara. Ele tentou sorrir, mas a convulsão dentro dele não permitiu. Não sabia se deveria apresentar Mário como um aliado, ou se o passado de ambos ligava a complicações que Clara não poderia entender. O que você está fazendo aqui? Lucas indagou, sem disfarçar a apreensão. O olhar de Mário vagou pelas paredes do orfanato, lembrando-se de tempos passados, quando seu papo era apenas sobre sonhos e esperanças. Eu quero falar com você, Mário respondeu, seu olhar agora fixo no desenho. Uma expressão de reconhecimento cruzou seu rosto. Clara, ela é realmente a sua filha? As palavras cortaram o ar e Lucas sentiu o coração acelerar. A confirmação parecia distante e irreal. O que você sabe sobre ela? A pergunta brotava mais como um alerta do que como um convite. A tensão estava se transformando em algo. Havia segredos e Lucas sabia que poderia ser o início de um turbilhão. Mário hesitou novamente, dessa vez segurando o braço, como se quisesse encontrar as palavras certas. Eu ouvi coisas sobre você e a Clara, e eu não queria que você ficasse no escuro. Lucas franziu a testa, sufocando a raiva e a ansiedade que surgiam. No escuro do... Quê? Mário? O que você sabe? Cada sílaba era carregada de peso, enquanto Clara observava a conversa com olhos inocentes, sem compreender a gravidade da situação.
Tem coisas que você precisa saber sobre o passado dela, sobre como ela chegou aqui e por quê. Mário olhou para a menina, hesitando em continuar. Roberto era um amigo de confiança, mas colocar Clara no meio de tudo isso havia consequências que não se podiam ignorar. E por que você não me contou antes? Por que deixar assim? Lucas exigiu, seu tom já quase como um grito. Ele sentia uma onda de proteção despertar dentro de si, como um instinto primitivo. A ideia de que Clara poderia estar em risco era algo que nunca iria aceitar. Mário respirou fundo, porque eu não sabia se era verdade. Mas agora, vendo-a aqui, um clique dentro da cabeça de Lucas parecia ressoar. Algumas peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas ainda restava um vazio. Clara, meu amor. Lucas se agachou para ficar na altura dela. Você sabe de mais alguma coisa sobre sua mamãe? Sobre como chegou aqui? Enquanto perguntava, seu olhar se endurecia. Essa conversa era arriscada, mas ele precisava entender a verdade dela. Ela só me disse que você me amava e que um dia nós estaríamos juntos de novo. Clara respondeu com doçura. Não havia rastro de medo ou preocupação em sua voz. Era uma declaração clara, que ressoava em meio ao caos. Mário pareceu chocado com a resposta dela, mas Lucas não teve tempo para processar isso. Um chamado insistente estava em sua mente. E quem é ela, Clara? Onde está sua mamãe agora? O silêncio no ar era denso. Lucas sentiu uma sombra de medo se aproximar e a necessidade de descobrir a verdade ficou ainda mais palpável. Enquanto isso, o olhar de Mário carregava uma mistura de compaixão e pesar. Lucas, você realmente precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Mas no fundo, Lucas já sabia que, assim que ele abrisse essa porta, não haveria como voltar atrás. A verdade que estava prestes a ser revelada poderia mudar tudo. Então me diga, Mário, eu estou pronto. Ele afirmou com determinação, enquanto Clara segurava seu desenho, tão radiante quanto uma luz. Mas a luz estava prestes a ser testada, e a verdade poderia ser mais do que eles estavam preparados para enfrentar. Os olhos de Mário pareciam brilhar com a intensidade de uma tempestade, um misto de compaixão e medo. Lucas, sabe aquela história que corria na cidade sobre uma mulher que acabou se envolvendo em problemas? Uma mulher que levou consigo um segredo? A voz dele estava tremendo, quase como se cada palavra fosse uma bomba. Lucas sentiu um nó se formando na garganta. A história que lembrava há muitos anos ecoava em sua mente com uma clareza dolorosa. Ele se lembrou de sussurros, de rostos sombrios, de noites sem dormir. Você está falando da mãe da Clara? Sim, Mário confirmou, olhando para o chão. É dela que estou falando. E você precisa saber que Clara tem mais em seu sangue do que imagina. Lucas deu um passo para trás, seu mundo se desmoronando. O que você quer dizer com isso? O que a Clara tem que eu não sei? A angústia pulsava em suas veias. Aquelas palavras podiam ser a chave para tantas perguntas que ele havia guardado ao longo dos anos. Ela é filha de uma mulher que, na verdade, não deveria ter desaparecido, Mário disse lentamente. Alguém que estava presa em um ciclo de violência e manipulações. Claramente, elementos do passado da mãe de Clara vieram à tona novamente. Um súbito silêncio tomou conta do ambiente. Clara, segurando seu desenho, olhou para Lucas, confusa. Ele desejava protegê-la, mas as peças estavam se juntando e a verdade se moldando em algo que não poderia ser ignorado. Por que você não me disse isso antes, Mário? O que mais você sabe? Eu não tinha certeza. As informações que chegavam eram distorcidas, mas agora tudo se encaixa. Ela pode estar em perigo, Lucas, Mário continuou, a voz firme apesar do receio. A mãe dela, ela pode ter deixado inimigos. Se Clara é realmente a filha dela, você está em risco também. O ar parecia pesado. Uma realidade que Lucas preferiria manter longe estava se aproximando com uma força avassaladora. Ele olhou para Clara, que continuava sorrindo, totalmente alheia ao turbilhão emocional da conversa. Era como se uma corrente invisível estivesse puxando-os para um abismo e ele sentia o pânico crescendo. Então, o que está planejando fazer? Lucas finalmente perguntou, sentindo que cada palavra pesava como chumbo. Precisamos agir rapidamente. Não podemos deixar que nada aconteça com ela, Mário disse, a preocupação estampada em seu rosto.
Se há alguma verdade nisso, nós temos que garantir que Clara esteja segura. Lucas assentiu, já disposto a proteger sua filha a todo custo. Diga-me o que precisamos fazer, estou com você. Mas mesmo enquanto eles discutiam os próximos passos, uma sensação de incerteza o envolvia. O que mais estava escondido nas sombras do passado de Clara? A cada momento, ele sentia que o caminho à frente estava repleto de desafios desconhecidos. Clara se aproximou, seus olhos arregalados, e segurou a mão de Lucas. Papai, o que está acontecendo? Sua voz doce fez seu coração apertar. Está tudo bem, meu amor, Lucas respondeu, tentando manter a calma. Mas havia um tumulto dentro dele. Só estamos conversando sobre coisas que você ainda não precisa se preocupar. Mário interveio finalmente. Acho que você deve levar Clara para um lugar seguro. Não sei o que pode acontecer a seguir. E enquanto Lucas olhava nos olhos de sua filha, a dúvida começou a crescer. Havia algo maior em jogo, algo mais sombrio do que ele poderia imaginar. Uma decisão estava prestes a ser tomada, uma escolha que poderia moldar seu futuro e o de Clara. Quando essa história se desenrolar, não poderei mais proteger você, ele murmurou para si mesmo. O que tinha por vir era uma Tempestade, e ele precisava se preparar para os ventos que se aproximavam. E se a sua mãe voltar, Clara, o que você faria? A pergunta escapuliu de sua boca, surpreendendo a ele mesmo. Ela sorriu inocente. Eu a amaria, papai. Esse amor inocente poderia ser um farol em um mar tempestuoso, mas também poderia ser uma fonte de dor. Qualquer que fosse a verdade escondida, Lucas sabia que a viagem deles estava apenas começando. E assim, com o peso da incerteza nas costas, ele olhou para Mário. Vamos descobrir o que está acontecendo, mas eu não vou fazer nada sem saber a verdade. Juntos, eles se dirigiram para o desconhecido, prontos para enfrentar as sombras que ameaçavam engolir suas vidas. O que eles não podiam imaginar era que essa busca pela verdade os levaria a revelações ainda mais explosivas, e Clara poderia ser a chave para tudo. As horas se passaram como minutos enquanto Lucas e Marvo discutiam freneticamente o que fazer a seguir. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e vermelho, mas a beleza da cena parecia distante, quase irrelevante para a tempestade que se formava em suas vidas. Clara, por sua vez, brincava distraidamente ao lado, sem compreender a gravidade da situação. Precisamos descobrir quem está atrás dessa história, Mário disse, seu olhar fixo em Lucas. Temos que entender o que aconteceu com a mãe de Clara e quais são as ameaças reais que ela e você estão enfrentando. Mas como? Onde encontramos essas respostas? Lucas questionou, a angústia voltando a apertar seu peito. Ele se lembrava das histórias antigas que contavam, sussurros sobre mistérios e segredos que abalaram a comunidade. O que mais estaria escondido? Vamos atrás da sua mãe, Mário sugeriu hesitante. Ela pode ter mais informações. Pode ser perigoso, mas precisamos arriscar. A simples menção ao nome da mãe de Lucas fez seu estômago revirar. Ele não a via há mais de uma década, e a ideia de encontrá-la novamente o fazia sentir uma mistura de raiva e tristeza. Mas Clara precisava dele, e isso era tudo o que importava. Está bem, respondeu, decidindo na hora. Vamos atrás dela, não podemos arriscar a vida da minha filha. Enquanto Lucas e Mário faziam planos para visitar a mãe dele, Clara, que estava com o olhar perdido no horizonte, chamou a atenção deles. Papai, posso levar meu desenho para mostrar à vovó? Ela vai adorar. Sua voz soava alegre e inocente, totalmente alheia à sombra que se aproximava. Lucas sorriu para a simplicidade do desejo da filha, mas ao mesmo tempo uma dor profunda o atravessou. Clara, Dulcineia, mas precisamos ser rápidos, não podemos ficar muito tempo fora de casa. O sorriso de Clara se alargou e por um brevíssimo instante Lucas sentiu que tudo ficaria bem. Ela era um raio de luz em meio à escuridão, um lembrete de que ainda havia amor e esperança no mundo. Vamos então, Mário disse, encorajando Lucas a seguir em frente. E assim, a trio partiu de casa, cada um carregando seus próprios medos e esperanças. O caminho era familiar, mas as memórias que surgiam também traziam fantasmas do passado. Enquanto andavam, o clima pesado que acompanhava a busca pela verdade parecia estar cada vez mais próximo.
O orfanato em que sua mãe trabalhava ficava à beira da cidade, um lugar que Lucas não visitava há anos. Quando chegaram, ele hesitou por um momento, sentindo o peso da expectativa pressionando seu peito. Você está bem? Mário perguntou, percebendo sua hesitação. Desculpe, só estou um pouco nervoso, Lucas confessou, olhando para Clara, que corria alegremente, brincando com ramos de árvores. Ao entrarem no orfanato, um cheiro familiar de papel e tinta tomou conta do ambiente. As paredes estavam decoradas com desenhos e rabiscos espontâneos das crianças. Para Lucas, aquele lugar representava tanto a bondade quanto a dor. Quando ele se aproximou da recepção, seu coração batia acelerado. A mulher que estava atrás do balcão perdeu a expressão quando ele se aproximou. Olá, sou Lucas, estou procurando minha mãe. O olhar da mulher se transformou em um misto de reconhecimento e apelo. Lucas, você não mudou nada. A última vez que a vi, você tinha apenas 5 anos. Aquelas palavras ecoaram em sua mente como um eco distante, uma lembrança guardada empoeirada. Ela ainda está aqui? Uma onda de esperança atravessou seu corpo. Sim, mas você precisa saber que as coisas mudaram muito, a mulher respondeu, hesitante. Ela teve dificuldades. Um tempo atrás, surgiram problemas com os serviços sociais. Do que você está falando? Lucas interrompeu, o coração acelerando. O que aconteceu? Eu não posso contar tudo aqui. Venha na minha sala. Nela, podemos conversar em paz. A história do passado parecia prestes a se revelar. Eles levavam Clara, inocente e alegre, sem notar que cada passo os afastava mais da segurança que pensavam ter. O peso da verdade estava iminente, pronto para despencar sobre eles a qualquer momento. E, enquanto Mário tentava manter a calma, Lucas sentia que algo se aproximava, algo maior do que qualquer um poderia imaginar. O que mais o passado guardava? E, enquanto olhava para a diretora do orfanato, ele sabia que a verdade poderia mudar tudo. A diretora do orfanato gesticulou para que Lucas e Mário a seguissem. Clara, empolgada, corria de um lado para o outro, sem entender a tensão no ar. O que para a menina eram apenas risadas e sombras de uma tarde solarenga, para os adultos representavam um abismo cheio de incertezas. Na sala da diretora, o ar estava carregado de sentimentos reprimidos. Lucas olhou ao redor, absorvendo cada detalhe. As paredes tinham fotos de crianças que haviam passado por ali, muitos dos rostos ainda iluminados por sorrisos. Mas também havia uma tristeza palpável, um eco do que nem todos conseguiam deixar para trás. Lucas, a diretora começou, a voz trêmula. A sua mãe se afastou do orfanato há alguns anos. Ela estava enfrentando problemas sérios, e isso afetou diretamente o ambiente aqui. Haviam rumores, situações difíceis. Rumores? Que tipo de rumores? Lucas perguntou, forçando as palavras a saírem de sua boca, um misto de raiva e preocupação se formando em seu estômago. Ela hesitou, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Havia uma suspeita de que ela estava se envolvendo com pessoas que não eram boas. Algumas ações dela levantaram questões sobre a segurança das crianças. Ela lutou, mas não conseguiu se manter. As lembranças de sua infância começaram a fluir em sua mente de forma caótica. A imagem de sua mãe, cheia de amor, já não era tão clara. Sua figura começava a ganhar contornos sombrios, como uma nuvem carregada prestes a despejar a tempestade. E onde ela está agora? Lucas indagou, a urgência em sua voz quase o sufocando. Ela não está mais aqui. Você precisa entender que tentamos ajudá-la, mas ela precisava de um tempo sozinha. Ela se afastou para cuidar de si mesma, se esconder. Só que essa escolha trouxe consequências. Lucas olhou para Mário, que, com a expressão sombria, parecia tentar processar cada palavra. Clara, no entanto, continuava a brincar com os ramos. Sua inocência e alegria contrastavam com a gravidade da conversa que os adultos estavam tendo. Por que ela não procurou por mim? Ela não sabia que eu estava aqui? Lucas perguntou, a dor de anos de abandono se juntando ao sudário de incerteza. Ela disse que não queria interferir na sua vida. Queria que você tivesse uma infância normal, longe de problemas. A diretora respondeu, a voz se quebrando com empatia. Normal? Lucas repetiu, a ironia drenando suas palavras. Eu não conheço a minha mãe, e agora você me diz que ela estava aqui, perto de mim o tempo todo? O desespero em sua voz fez Clara parar de brincar. Ela se aproximou, segurando o desenho que tinha feito. Papai, o que está acontecendo? A vovó não está aqui?
Lucas se agachou, tentando manter a calma. Não, filha, a vovó, ela não pode ficar. Ele sentiu uma onda de frustração e impotência. Como explicar a uma criança que a figura que deveria simbolizar amor e segurança também era uma fonte de dor e confusão? Você quer conhecer sua mãe? A diretora perguntou delicadamente, mas havia um peso na pergunta. Lucas a encarou, seu coração martelando no peito. Ele tinha sede de respostas, mas e se encontrá-la não trouxesse a paz que ele imaginava? Eu não sei, ele murmurou, a dúvida o consumindo. Talvez devêssemos tentar, Mário sugeriu, quebrando o silêncio tenso. Ela pode precisar de você agora mais do que nunca. A ideia se estabeleceu, como um fôlego profundo que poderia levar a um novo começo ou a um choque devastador. Lucas respirou fundo, seu coração conflitante entre a necessidade de descobrir e o medo do que poderia encontrar. O que você acha, Clara? Lucas perguntou, olhando nos olhos da filha. O que quer que fizesse, teria que levar em conta o bem-estar dela antes de tudo. A expressão de Clara era confusa, mas havia uma centelha de esperança ali. Eu só quero ver a vovó e mostrar meu desenho. As palavras dela trouxeram um conforto que Lucas não esperava. Ele fez uma promessa para si mesmo. Se fosse encontrar sua mãe, faria de tudo para que aquela experiência não machucasse Clara. Um novo caminho se abria diante deles, e a verdade, apesar de dolorosa, começava a se desenhar. Antes que pudesse elaborar seus sentimentos, a diretora sussurrou. Ela está em uma cidade vizinha, e se você decidir ir, talvez tenha mais surpresas pela frente. Lucas sentiu que o mundo girava, e enquanto as palavras dela afundavam em sua mente, uma nova preocupação emergia. Que tipo de surpresas? Uma sensação de urgência e expectativa cresceu. E, à medida que se preparavam para partir, um novo mistério parecia estar à espreita, tão próximo quanto longe. Lucas saiu da sala da diretora com uma mistura de emoções que o deixava sem ar. O caminho até a saída parecia mais longo do que o usual, e o barulho da pequena Clara correndo à sua frente apenas amplificava sua agitação. As paredes do orfanato, antes familiares e confortantes, agora pareciam ser cercas que confinavam seus pensamentos em um labirinto sem saída. Papá, olha o que eu desenhei! Clara exclamou, segurando o papel com um orgulho infantil que fez Lucas parar por um instante. Ele queria mergulhar na simplicidade da alegria dela, no brilho inocente em seus olhos, mas seu coração estava pesado. O que esperava encontrar na cidade vizinha? E se tudo desse errado? Com um sorriso forçado, ele se abaixou e observou o desenho. Eram eles três, Clara, ele e uma mulher que ele não reconheceu. Quem é essa? Lucas perguntou, tentando entender a ideia por trás da imagem. É a vovó, Clara respondeu, tão segura de si que o quase fez acreditar. Eu desenhei ela de novo, com flores e tudo, eu quero que ela veja. As palavras da filha ecoaram em sua mente, como se fossem um chamado. Ele tinha prometido que não deixaria Clara sentir dor, mas o que poderia fazer se sua própria dor estivesse tão entrelaçada com a sua? Mário, Lucas disse, olhando para o amigo que acompanhava passos atrás. Você realmente acha que devemos fazer isso? Mário hesitou antes de responder, como se estivesse pesando suas palavras. Eu acho que sim. Você precisa dessa resposta. E Clara, bem, ela precisa da avó dela. Não podemos fugir disso. A resposta de Mário o atingiu como uma verdade crua. O que assombrava Lucas não era apenas o reencontro, mas o medo de descobrir quem realmente era sua mãe agora. Ele não queria que Clara ficasse desapontada se ela não fosse como em seus sonhos. O carro de Mário zuniu ao se aproximar, e enquanto entravam, Lucas não pôde deixar de pensar em tudo o que estava por vir. As ruas antigas da cidade vizinha começaram a se disparar diante dele enquanto pensava nas possibilidades. Seria ela a mesma mulher que ele lembrava, ou apenas uma sombra daquele amor perdido? Mamãe? A palavra saiu de seus lábios como se fosse um eco do passado. Ele tentava lembrar a risada dela, o jeito que ela aitava o dia, mas tudo estava coberto por um véu de incerteza. Se precisar, eu estarei lá, Mário disse, a mão firme no ombro de Lucas, trazendo um pouco de coragem. E isso fez Lucas se sentir menos solitário naquele momento carregado. E então, quando Clara começou a balbuciar sobre as flores que traria para a avó, uma pequena esperança acendeu no coração de Lucas. A cidade finalmente surgiu à frente, a silhueta familiar trazendo memórias de tempos mais felizes.
A casa onde sua mãe morou estava logo depois da curva, e conforme chegavam, a ansiedade deu lugar a uma sensação quase palpável. Mas ao mesmo tempo em que uma pontada de esperança o atingia, uma nuvem de medo o seguia, perguntando se ele estava realmente preparado para o que estava prestes a acontecer. Assim que eles pararam em frente à casa, Lucas se virou para Clara, que olhava com grande expectativa. "Você está pronta para encontrá-la?" ele perguntou, a voz carregada de emoção. "Sim, papai." Clara respondeu, seus olhos brilhando. Eles se aproximaram da porta. Lucas hesitou, seu coração batendo acelerado. Era um momento que poderia mudar tudo. O que encontrariam dentro? E se sua mãe não fosse a pessoa que Clara imaginava? Mas ele não podia voltar atrás agora. Com um profundo suspiro, Lucas tocou a campainha. O som ecoou, e o tempo parecia parar. O que estaria do outro lado? Alguém que poderia finalmente trazer paz ou a continuação de um ciclo de dor? As perguntas fervilhavam em sua mente enquanto a porta lentamente se abria. E ao encarar a mulher que estava diante dele, a vida revelou mais uma de suas surpresas inesperadas. A porta se abriu lentamente, revelando uma mulher que Lucas não via há tantos anos. Seus cabelos, antes brilhantes, agora apresentavam fios grisalhos, mas o olhar que ele conhecia tão bem ainda mantinha um brilho intenso, misturado com apreensão. Era como se o tempo tivesse deixado suas marcas, mas o amor que um dia os uniu estava ali, pulsando através da distância que os separou. "Lucas?" A voz dela era suave, mas carregada de tentativas não feitas. "É você?" Ele se sentiu engasgado com uma mistura de emoções. O passado e o presente colidiram de forma avassaladora, e ele precisou de um momento para se recuperar. "Mãe?" As palavras saíram como um sussurro, carregados de dor e nostalgia. Clara, que estava ao seu lado, olhou de um para o outro, com a inocência que só uma criança pode ter. E isso fez o coração de Lucas afundar. A conexão que ele desejava reconstruir estava prestes a ser testada de uma maneira que não esperava. A mulher à sua frente parecia hesitar, absorvendo a presença do neto que não conhecia, com o olhar entre alegria e temor. "Clara!" ela murmurou, e o nome escapuliu de seus lábios como uma canção antiga. "Você é tão linda." A cena era carregada de simbolismo, de uma relação marcada pela ausência e pelo desconhecido. Lucas sentiu a necessidade de intervir, de proteger aquela inocente felicidade que ainda brilhava nos olhos da filha. "Mãe, precisamos conversar. Há muito tempo que não nos falamos e há coisas que preciso entender." O tom de sua voz era firme, mas ao mesmo tempo havia uma fragilidade que nem ele conseguia disfarçar. Os olhos da mulher se tornaram puros e vulneráveis. Eu sei que deveria ter procurado você. Meu coração sempre desejou que você estivesse seguro, mas as coisas não foram como eu planejei." Sua voz tremia, e Lucas notou a luta interna dela, o desejo de se arrepender, mas o medo do que a verdade poderia revelar. "Você não foi embora só por isso, foi?" Lucas perguntou, a dor da separação agora incomodando não apenas a ele, mas a todos no ambiente. Havia mais, não havia? Ela olhou para ele, e Lucas pôde ver a sombra da culpa em seu rosto. Sim, havia. Havia coisas que não consegui controlar. Pessoas com quem me envolvi e que me trouxeram problemas. Eu queria te proteger, Lucas, e acabei me afastando. Mas nunca foi porque não te amava. Enquanto Clara, agora fascinada, soltou seu desenho para o chão e se aproximou da avó, Lucas viu a vida e o amor entre eles renascendo naquele instante. "Eu desenhei você e o papai", Clara disse, com a simplicidade que só uma criança é capaz. "E disse que você ia adorar as flores no jardim." A mulher olhou para o desenho e suas lágrimas começaram a rolar. "Ah, meu amor, você me lembra tanto da sua mãe." Foi como se Clara, de alguma forma, estivesse curando uma ferida que se abriu há tantos anos. Lucas sentiu seu coração disparar. Seria este o momento que mudaria tudo? A vida estava lhes oferecendo a chance de reconstruir o que fora perdido, mas as cicatrizes eram profundas e o medo ainda persistia. "Mãe, se você realmente quiser voltar, precisaremos trabalhar nisso juntos. Não posso deixar Clara se machucar novamente." Eu sei que deveria ter procurado você.
Eu quero ser parte da vida dela, parte da sua vida novamente. Mas você precisa saber que há riscos. Meu passado me persegue. E se as pessoas que me ameaçaram ainda estiverem à espreita? Então vamos enfrentar isso juntos, Lucas disse, uma determinação renovada aflorando na voz. Ele pegou a mão de Clara e a trouxe para perto. Não precisamos permitir que o passado defina o nosso futuro. E você, mãe, sempre será bem-vinda na vida dela. A mulher engoliu em seco, impressionada com a firmeza de Lucas, e a conexão que sentiam agora era palpável. Estou tão orgulhosa de você, filho. Perdão não é fácil, mas quero tentar. Parar enquanto eles compartilhavam um instante carregado de dor, perdão e esperança. Clara, totalmente presente, olhou para eles com uma felicidade fantástica, participando da construção de algo que parecia mágico. Vamos criar um novo espaço para nós, Lucas sugeriu. Um espaço onde o amor é mais forte do que o medo. A mulher assentiu, e lágrimas de felicidade começaram a fluir de seus olhos. Clara, como uma ponte entre o passado e o futuro, estava ali sem saber que era a chave que poderia finalmente curar a história deles. Vamos começar a escrever nossa nova história agora mesmo, Lucas disse, segurando a mão de Clara e a de sua mãe, cercando-a como se estivessem prontos para enfrentar qualquer tempestade. Enquanto a luz cálida do sol entrava, a vida começava a se renovar. O que antes parecia uma história de perda e dor, agora tinha um novo capítulo. E Lucas sabia que ele e Clara, juntos, poderiam superar qualquer desafio, desde que estivessem como uma verdadeira família. E assim, com os olhos brilhando de novas promessas, eles deram o primeiro passo rumo a um futuro cheio de amor, liberdade e a certeza de que nunca mais estariam sozinhos. Este é um momento de mostrar seu apoio. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essas narrativas impactantes. Comente suas reações e teorias sobre a jornada de Lucas e Clara. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Só os verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Não espere nem mais um segundo.